Amém, gente? Boa noite, graça e paz, Deus abençoe a todos. Os irmãos estão bem? Tudo tranquilo? Amém. Gente, setembro já está indo embora, hein? Sabe o que está chegando? A Rebeca. Mais 7 semaninhas. Ela está aí com a gente, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Já tem até, acho que umas 3 semanas mais ou menos. Eu estou lendo um livro. Eu esqueci o título do livro. Saia do Raso. É um livro excelente. Se você puder estar lendo, leia. E algumas verdades que eu encontrei ali são verdades que vêm falando verdadeiramente no meu coração. Coisas que Deus já vinha ministrando no meu coração, mas começou a martelar. E eu quero estar compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração durante esse tempo. E para a gente iniciar, convido os irmãos a abrirem comigo o livro de Filipenses, capítulo de número 3, versículos de 6 a 11. Filipenses, capítulo de número 3, versículos de 6 a 11. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, ou então acompanhe com a gente ali no telão. Assim vai dizendo a palavra do Senhor. Eu era tão dedicado que cheguei a perseguir a igreja. E com relação à justiça que a lei exige, ninguém poderia me criticar. Mas, por causa de Cristo, todas as coisas que para mim antes eram lucro, eu agora considero como perda. E não somente essas coisas, mas considero tudo como perda por causa da grandeza que é conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas e as considero lixo, para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele. Em Cristo, eu não tenho a justiça própria que é baseada na lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, isto é, a justiça que vem de Deus e que é baseada na fé. Tudo o que desejo é conhecer a Cristo e experimentar o poder que foi manifesto quando Ele ressuscitou dos mortos. Quero também participar dos seus sofrimentos, me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que assim eu alcance a ressurreição dos mortos. Amém? Curve sua cabeça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor meu Deus, pela tua graça, Senhor, manifesta sobre as nossas vidas. Não somos merecedores, Pai, de tamanho amor, tamanha bondade, Senhor, e tamanha fidelidade que o Senhor tem conosco, Pai. Por isso nós te agradecemos, Pai, pelo fôlego de vida, por poder te adorar, por poder te servir, por poder ouvir a tua palavra livremente, Senhor. Muito obrigado, Pai. E que a tua palavra fale aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Glória a Deus. Como sempre, vou começar a fazer uma pergunta aqui. Vocês já ouviram aquela frase, mais é mais? Existe outra frase também, que menos é mais. Mas tem gente que fala que mais é mais. Não, menos é mais não, mais é mais. Quem acha que mais é mais? Mas em algumas coisas sim, não é? Imagine você comer a sua comida favorita todos os dias, em todas as refeições do seu dia. No começo a gente vai até gostar, né? Vai gostar, vai comer, mas vai chegar um determinado momento em que até o cheiro daquela comida vai causar uma certa repulsa, né? Vai causar um certo estranhamento ali. Mas às vezes é bom a gente fazer um pouquinho disso. Quem aqui gosta de comer ovo, gente? Ovo cozido. Gente, eu gosto de ovo, mas ovo cozido. Tem dia que eu como 2 ovos cozidos e como fechando o nariz, que eu não aguento mais o cheiro do ovo cozido.
Eu ouvi falar de uma história que tem gente que chega a comer 40 ovos cozidos por dia. Gente, haja galinha para botar 40 ovos cozidos por dia para uma pessoa. Mais é mais. Mas será que esse mais é tão interessante assim quando a gente começa, né? E agora, se eu perguntar para vocês em relação à presença de Deus, menos é mais ou mais é mais? Mais é mais, graças a Deus. E o mais interessante é que em relação à presença de Deus, em relação às coisas do Senhor, ao invés daquela rotina nossa que é mais, que acaba nos cansando, acaba trazendo chega um determinado momento, né? Buscar a presença de Deus, quanto mais nós buscamos na presença de Deus, mais nós queremos o quê? Nos aprofundar na presença de Deus. É impressionante como essa busca, ela nos traz uma sede ainda maior. Como essa busca nos traz um conhecimento tão grande, mas ao mesmo tempo tão limitado do Senhor, que nós queremos o quê? Cada vez querer mais, cada vez buscar mais, cada vez abandonar as nossas velhas práticas e nos aperfeiçoarmos sempre no Senhor. É exatamente isso que Paulo queria dizer nesse texto que nós lemos. Ele considerava tudo que ele havia tido, tudo que ele havia feito como algo que ficou para trás, porque ele queria mais de Cristo, ele queria mais do Senhor, ele buscava mais, ele queria tudo aquilo que Cristo tinha a oferecer, ele queria ter para ele. E com isso eu quero compartilhar a palavra de hoje, que diz mais de Deus. Será que é fácil nós conseguirmos alcançar mais de Deus? Faça uma autoanálise aí. É muito bom conseguir mais de Deus, não é? Mais da presença, mais da sua voz, mais da sua palavra. Mas quantos de nós conseguimos no nosso dia a dia, nos nossos momentos em onde nós estamos, na nossa casa, no nosso trabalho, onde estudamos, onde fazemos tudo quanto é tipo de coisa, nós conseguimos nos aperfeiçoar mais, nós conseguimos buscar mais? Será que existe essa facilidade? Será que nós encontramos barreiras? Será que existem coisas que nos impedem no nosso dia a dia de alcançarmos esse mais no Senhor? E durante esses dias eu comecei a meditar sobre isso e comecei a ver algumas coisas da minha vida que têm me atrapalhado de conseguir algo mais com o Senhor, que talvez criaram uma barreira que me impedisse de buscar algo mais no Senhor. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, e eu quero estar compartilhando com os irmãos. A primeira coisa que nos impede de termos mais de Deus é estarmos satisfeitos onde nós estamos, ou seja, estarmos na nossa zona de conforto. É muito bom quando a gente está tranquilo, não é? Estou tranquilo no meu canto, todas as coisas sob controle, eu tendo ciência de tudo que está acontecendo ao meu redor, eu conseguindo alcançar todas as coisas e colocar todas as coisas no seu devido lugar. Isso é maravilhoso. Porém, em se tratando das coisas do Senhor, estar com esse controle nas tuas mãos, saber a hora de ir, saber que, poxa, não, está tranquilo aqui, estou fazendo isso aqui, já está bom, estou conseguindo ler meu versículo diário ali, já está bom. Eu oro para Deus 2 vezes no dia, uma vez na hora que eu almoço, outra vez na hora que eu durmo, já está bom demais. Está certo que às vezes na hora que eu durmo a gente vai orar, pede para Deus abençoar o inimigo, amaldiçoar o amigo, pede para Deus, às vezes estão dormindo que a gente está. Mas isso é algo que a zona de conforto, essa porção de estar satisfeito, acaba fazendo com a nossa vida. Nós temos na palavra de Deus o exemplo da igreja de Laodiceia. Em Apocalipse capítulo 3, versos 17 e 18, o Senhor ele vai falando assim: pois vocês dizem, nós somos ricos, temos de tudo e não precisamos de nada, mas na realidade vocês nem sabem que estão nus e que são miseráveis,
infelizes, pobres e cegos. Eu os aconselho a comprar de mim ouro refinado pelo fogo, para que vocês de fato fiquem ricos. Comprem também roupas brancas para se vestirem, a fim de que a sua vergonha, nudez, não apareça. Compre ainda colírio para os seus olhos, para que vocês possam ver. A zona de conforto, ela nos faz o quê? Estar exatamente dessa maneira. Cegos, satisfeitos com aquilo que já está acontecendo. Quando nós nos achamos autossuficientes, como aquelas pessoas que ali estavam. Porém, a palavra de Deus vai falando, o Senhor Ele vai nos dizendo que antes a pessoa fosse fria ou quente. Mas para estar numa condição onde não vai nem para frente nem para trás, está estagnada, se achando autossuficiente em tudo, acreditando que não precisa mais da ação de Deus para algo em sua vida, é preferível que ela não esteja assim. Porque a palavra de Deus vai falando que essa pessoa está como se ela estivesse morna na presença de Deus. E isso é algo repugnante ao Senhor. Porque quando nós nos encontramos nessa situação, existe uma dificuldade muito grande para que a gente se movimente, para que a gente saia dessa situação. Quando nós estamos num ponto em que nós estamos a todo vapor, andando, fazendo, lá no ápice, nós estamos sempre nos movendo em direção a algo do Senhor. Quando nós estamos cabisbaixos, frios, desanimados, ainda há esperança, porque algo pode acender em nosso coração e a gente comece a ir em direção ao Senhor. Mas quando nos encontramos num momento de autossuficiência, onde nós acreditamos que esse nível está bom, essa porção que eu tenho já está bom, daqui eu não tiro o pé, daqui ninguém me tira, essa situação se transforma em algo perigoso para as nossas vidas, em algo que nos afasta a ter mais do Senhor, a querer mais de Deus. Por isso, estar satisfeito nessa zona de conforto é um dos principais pontos que nos atrapalham a reconhecer isso e a buscar estar cada vez mais na presença do Senhor. Outro ponto é quando nós temos medo. Sentir medo é bom? Sentir medo é bom. Mas o medo excessivo, ele é bom? O medo excessivo, ele não é bom. Sentir medo é bom porque o medo, ele nos dá uma noção de onde nós estamos pisando, para que nós possamos reconhecer o caminho correto a qual devemos andar. Mas quando nós damos muito ouvido à voz do medo dentro de nós começamos a ficar estagnados em qualquer área de nossas vidas, principalmente se tratando nas coisas relacionadas ao Senhor, à nossa vida espiritual. E um dos principais medos que nós podemos ter em relação à nossa fé é o medo que essa nossa fé possa ser infundada. Certa vez eu li, nesse livro que eu comentei com vocês, o autor ele fala assim: sem dúvida, um dos maiores investimentos que podemos fazer, pois a palavra nos garante isso, é exercer a nossa fé. Esse é um dos maiores investimentos que nós podemos fazer, porque a palavra nos garante que a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Então nós estamos investindo como se fosse no escuro. E quantas vezes nós temos medo que a nossa fé pode não chegar a algum lugar? Eu já me peguei com esse medo. Eu não sei se eu devo me aprofundar, eu não sei se eu devo buscar mais, eu não sei se eu devo acreditar mais, porque é algo que eu não enxergo, algo que eu não vejo.
Mas quando nós começamos a trabalhar isso no nosso coração, começamos a pedir o discernimento do Senhor, nós aprendemos algo muito importante que Paulo fala no livro de 2 Coríntios 5:7. Sabemos que essas coisas são verdadeiras, pelo que cremos e não pelo que vemos. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos que o Senhor pode realizar. A minha e a sua fé, ela é fundamentada no Senhor. Ela é fundamentada em Cristo. Então não deixe que o medo relacionado à sua fé venha tomar conta no seu coração. Outro medo que nós temos, medo de fracassar. Quem já teve medo de fracassar aqui, gente? E medo de fracassar com as coisas do Senhor. Às vezes o Senhor coloca certas coisas diante de nós e a gente fica igual aquela parábola, né? Não, eu tenho que cuidar disso. Não, eu tenho que cuidar daquilo. Não, agora eu não posso, que eu tenho que enterrar. Não, agora eu não posso, que eu acabei de me casar. Não, agora eu não tenho tempo para esse tipo de coisa, eu não tenho tempo para esse tipo de situação. Mas na verdade isso é um medo de fracassarmos. O medo de colocarmos a mão em algo e aquilo dar errado. O medo de tentarmos fazer alguma coisa e ficarmos expostos, porque a exposição ela causa medo. A exposição ela causa angústia. Ainda mais quando somos expostos diante de situações em que ou nós cremos ou nós deixamos de fazer. Vocês já viram aquele filme O Fazendeiro e Deus? Aquela história real. Ele plantou batata quando não era a época de plantar batata e sem chuva, e deu batata. E o medo de fracassar, e o medo de tentar algo, mas ele teve a sua fé firmada no Senhor, e mesmo com medo de que algo poderia dar errado, ele confiou que Deus poderia realizar algo e poderia fazer assim como Deus fez. Então tenha certeza que no meio de toda e qualquer situação, o Senhor estará conosco, nos dando força e nos dando total, como que eu posso dizer, Ele nos dando total condição para algo ser realizado através da nossa fé sendo exercida nele. Em Josué, capítulo 1, versos de 6 a 9, nós vemos o Senhor falando ali com Josué. Eu ficava imaginando, poxa, mas Josué devia estar com muito medo de fracassar naquele momento. O momento em que Moisés não estaria mais com ele, não guiaria mais o povo, e aquilo havia sido passado para ele, aquela responsabilidade havia sido passada para ele. Tenho eu para mim que Josué, de tudo quanto é jeito, pode ter falado com o Senhor: Senhor, não vou conseguir. Senhor, não vai ter jeito. Senhor, eu não dá, arruma outro. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, vai falando assim, Deus falando com ele: seja forte e corajoso. Você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. E Deus fala mais uma vez: é importante que você seja forte e valente, e que tenha o cuidado de obedecer todas as leis que Moisés ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que o meu servo Moisés passou a você, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro, e você mesmo trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter de certeza que está sendo obediente em tudo que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Digo e repito: seja forte e corajoso. Nada de desânimo, e não fique com medo. Lembre-se, o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja onde estiver. Deus falando para ele: seja forte e corajoso. Não foi uma, não foi duas, e não foi três. Quer dizer, foram três.
Por 3 momentos ali o Senhor falou com ele: seja forte e corajoso. É importante que seja forte e valente. Mais uma vez eu digo, seja forte e corajoso. O Senhor sempre estará nos dando o aval que Ele estará conosco todos os dias, independente do momento em que nós estamos vivendo. Deus vai abençoar para que nós possamos prosseguir, e o medo do fracasso, ele pode até continuar dentro de nós, mas quando nós entendemos que o Senhor nos manda ser fortes e corajosos, nós vamos começar a buscar isso diuturnamente em nossas vidas, e essa força, essa coragem, ela virá, porque o Senhor as dará a cada um de nós. Creia que o Senhor fará você de uma pessoa forte, fará você uma pessoa corajosa, e fará você uma pessoa que irá prosseguir adiante, sem voltar para trás, sem medo de fracassar, sem medo daquilo que irá o esperar, sem medo que a sua fé venha o abandonar, mas tenha certeza que em todo tempo o Senhor estará conosco. Em Isaías 43, o Senhor fala ali para o seu povo: assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema. O Senhor diz para nós: não tema. Se passares pelas águas, lá estarei contigo. Se passares pelo fogo, ali estarei com você. Independente da situação, o Senhor estará conosco, independente do seu medo, o Senhor estará ao seu lado. E talvez o medo que mais nos atrapalhe é o medo do passado. O medo do passado, ele nos trava. O medo do passado, ele faz com que nós paramos de olhar para o alvo, que é Cristo, e começamos a olhar as dificuldades que estão ao nosso lado. As dificuldades que um dia já passamos, as dificuldades que talvez ainda estejamos passando. O medo do passado, ele faz com que nós percamos aquilo que Deus ele tem a oferecer a cada um de nós. Em Isaías 43, 18 a 19, vai dizendo: esqueça que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer, e vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Confie que o Senhor fará abrir caminhos no deserto. Confie que o Senhor fará o mar se abrir se for preciso. Confie que o Senhor fará tantas e tantas coisas para que eu e você possamos prosseguir na nossa jornada com Ele. E é isso que Ele quer de nós. É isso que Ele busca de nós. Essa confiança de dizer assim: Senhor, o meu passado, ele pode ter sido assim, ele pode ter sido assado, eu posso estar de certa forma preso a ele, mas eu acredito que o Senhor vai me ajudar em todo o tempo a passar por essa situação, a passar por esse desafio, e eu vou conseguir transpor essa dificuldade. Paulo ele fala em Filipenses, continuando aquele texto que nós lemos: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já foi conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esquecendo daquilo que fica para trás, avanço para o que está à minha frente, corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Há diversos exemplos na Bíblia de homens que tiveram medo de algo, olharam para as circunstâncias atuais da sua vida e temeram. Nós acabamos de ler ali a história de Josué. Nós conhecemos a história de Pedro que andou sobre as águas. Pedro saiu do barco, ele teve a coragem de começar a caminhar,
mas olhando ao lado, olhando as situações, talvez olhando quem ele era, ele temeu e afundou. Mas o Senhor estava ali ao seu lado. O passado ele pode nos atormentar? Ele pode nos atormentar. Mas ele não vai nos vencer. Porque Jesus ele está conosco. Cristo ele está conosco todos os dias. O Espírito Santo de Deus está conosco em todo momento. É Ele que nos dá a força necessária para que todas as situações e atividades do nosso dia a dia possam ser conquistadas, para que o mais de Deus possa acontecer nas nossas vidas. É Ele que nos dá isso. É Ele que fortalece o nosso dia, é Ele que fortalece os nossos braços, é Ele que nos dá o ânimo necessário para nós acordarmos, olharmos o dia e falar assim: Senhor, obrigado por esse dia, e eu sei que o Senhor estará conosco. Apesar de ontem ter sido assim, hoje eu creio que será um dia melhor que ontem. Apesar de não parecer, mas eu creio que o Senhor vai fazer algo novo na minha vida. Confio que o Senhor, Ele vai retirar o medo do seu passado. Mas o que é preciso para ter mais de Deus? O que é preciso para a gente alcançar esse algo a mais do Senhor? O que é preciso para que nós possamos abrir mão dos nossos medos, para que nós possamos sair do nosso comodismo, sair da estagnação, sair da nossa zona de conforto? A primeira coisa que é preciso para ter mais de Deus é que nós temos que nos mover. Portanto, se mova. O Wanderlei sempre fala aqui: quando a roda está parando, dá um tapa na roda, não deixa ela parar. Se movimente. Vocês sabem como ocorre um movimento? Um movimento qualquer. Esse copo está parado, certo? Ele vai se mover sozinho? Eu tenho que aplicar uma força sobre ele, para ele poder se mover. Não é assim? A nossa vida é do mesmo jeito. Uma força tem que ser aplicada em nossa vida para que a gente possa se mover. Uma força tem que ser aplicada no nosso dia a dia para que a gente possa sair de onde nós estamos parados, da estagnação, daquilo que nos faz ficarmos todos os dias na nossa zona de conforto, falando aqui tá bom, desse jeito tá bom. Não, se mova. Eu não sei como me mover, peça ao Senhor, porque é dele que vem essa força. Isaías 40:31 vai dizendo: mas aqueles que confiam na ajuda do Senhor encontrarão novas forças, voarão como águias, correrão sem se cansarem, andarão sem nunca perderem as forças. Peça ao Senhor, porque aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe. De quem? Do Senhor. Salmo 28, versos 7 e 8: o Senhor é a minha força, Ele é o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salmo 73, verso 26: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Se existe uma coisa que pode nos derrubar, é a nossa mente. Se existe alguma coisa que realmente nos afeta, é a nossa mente. Mas eu gosto desse salmo que o salmista fala: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. É nele que eu confio, é nele que eu espero, e é dele que eu preciso. Quem vai agir sobre as nossas vidas para que a gente se movimente? O Senhor. Basta que você e eu possamos abrir o nosso coração e deixar Deus exercer a sua força dentro de nós.
Paulo ele fala assim: por isso, por Cristo alegro-me na fraqueza, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Porque a ação de Deus irá acontecer em mim. Deus está pronto para dar força a você nessa noite. Se você não tem forças para se movimentar em direção a Jesus, pode ter certeza que nessa noite Ele está dando força a você que está cansado, força a você que está desanimado, que Ele está dando ânimo a você que não tem mais perspectiva de olhar para frente e caminhar. O Senhor Ele fará infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é fiel, e a sua palavra ela nos garante isso. E quando nós começamos a nos mover, quando nós começamos a caminhar, quando nós começamos a conseguir enxergar algo ali na frente, uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim, quantas e quantas coisas aparecem diante de nós, querendo fazer com que lembranças do passado, aquele medo do passado venha novamente, medo da nossa fé, ela não ser extremamente utilizada ali por nós, medo daquilo que pode vir, desconfianças, muitas das coisas vão acontecendo, mas quando nós encontrarmos esses momentos de embate, esses momentos de conflito, nós não podemos negociar nossos princípios. Nós não podemos negociar nossos princípios. Quando nós negociamos aquilo que nós cremos, quando nós negociamos aquilo que nós entendemos em relação a Cristo, nós estamos como se fosse brincando com algo muito sério. Nós estamos andando na corda bamba para que algo muito ruim venha acontecer. Para que nós retrocedemos, para que nós voltemos lá do início, é importante que nós não negociemos os nossos princípios. Antigamente existia um programa de TV, não sei se vocês vão lembrar, que a pessoa ela ficava com um abafador de ouvido, tapa-olho, e alguém lá do lado de fora, ela não vendo nada, ouvindo nada, vinha lá ela tinha um computador, e a pessoa falou assim: você quer trocar um computador por um apontador? Aí todo mundo na plateia falava: não, mas a pessoa não estava nem ouvindo. Daí a pessoa toda boba lá dentro falava assim: sim. Daí enfim, quer trocar o apontador por uma bicicleta? Daí a pessoa: sim. Daí ela: não. Às vezes algumas pessoas conseguiam lá uns prêmios lá bons, mas a grande maioria às vezes ia para casa com uma borracha, com um lápis sem ponta. Alguém já viu esse programa assim, antigamente? Isso aí, anos 90, tinha muito isso. Esse tipo de negociação é algo que a pessoa ali, ela não tem controle sobre isso. Ela não está vendo, ela não está ouvindo, ela simplesmente está agindo por instinto. Ela falava sim ou falava não. Agora nós, que temos o entendimento das coisas acerca do Senhor, que temos o conhecimento da palavra de Deus, que ouvimos a palavra do Senhor, que meditamos na palavra do Senhor, não podemos viver achando que nós estamos num jogo, sim ou não. Se algo está prestes a acontecer diante de nós, e aquilo vem de encontro aos nossos princípios relacionados ao Senhor, a resposta é não. Se aquilo fere algo que Deus ele tem para as nossas vidas, a resposta tem que ser não. Em momento algum devemos negociar os princípios de Deus às nossas vidas, porque quando nós negociamos, nós saímos dessa busca de mais de Deus e voltamos lá para trás. Mas se nós queremos mais do Senhor, nós não negociaremos aquilo que Ele tem colocado diante de nós. Daniel capítulo 3,
nós vemos a história de 3 jovens que, de maneira alguma, negociaram os princípios que eles tinham dentro de si. Versos 8 a 12, vai dizendo: foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Eu vejo esse jovem, juntamente com Daniel, jovens que não abriram mão, não negociaram os seus princípios. Esses 3, eles tinham uma certa posição elevada ali no reino, onde eles estavam cativos. Quando foi dada aquela ordem, eles simplesmente poderiam ter fingido uma adoração, poderiam ter se escondido para que ninguém os visse. Mas o entendimento que nós temos aqui é que no momento em que lhes era ordenado essa adoração, eles não se moveram. Eles não se prostraram, mas permaneceram fiéis e constantes ao Senhor. Resultado, foram jogados naquela fornalha ardente. E o mais interessante é que o rei lhe diz para eles: olha, nós vamos aqui novamente, ao som dos instrumentos, vou dar oportunidade para vocês, para que vocês se ajoelhem e adorem essa estátua. E eles falaram: nós não faremos isso. Se Deus nos livrar dessa fornalha, amém. Agora, se Ele não nos livrar, amém. Quando nós nos posicionamos em relação aos nossos princípios, nós fazemos igual aquela música diz: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus; se a porta abrir, Ele continua sendo Deus. Se nós formos lançados lá na fornalha, o Senhor continuará sendo Deus. Se o Senhor nos livrar, amém, glória a Deus. Se não nos livrar, amém, glória a Deus. Princípios são inegociáveis, quanto mais relacionados ao Senhor. E não foi só isso. No capítulo 1, no verso 8, nós vemos que está escrito: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Às vezes a gente pode pensar: poxa, eles saíram de sua terra, foram tornados cativos, estavam ali, receberam tudo do bom e do melhor, porque eram jovens, fortes, inteligentes, que poderiam crescer naquele reinado babilônico. E para eles ficarem ainda melhor ali com aquele povo, eles simplesmente poderiam comer e beber do que eles lhe oferecessem. Porém, aquilo que lhes era oferecido era algo vindo de sacrifício aos deuses babilônicos. Aqui, mais uma vez, eles não negaram seus princípios. Eles se mantiveram fiéis ao Senhor, se mantiveram fiéis à dieta mosaica que eles tinham para eles como algo vindo da parte de Deus, como realmente veio. E eles se mantiveram fiéis. E a palavra de Deus fala que estes 4 jovens se destacaram perante todos os outros que ali estavam, porque se mantiveram fiéis e não negociaram seus princípios. Às vezes nós negociamos os nossos princípios por pequenas coisas, mas se nós queremos buscar mais do Senhor, não negocie aquilo que Ele colocou diante de você. Não negocie nada do que Deus colocou em nossos corações. Gente, essa palavra veio muito forte no meu coração, porque o que nós mais
negligenciamos em relação às coisas do Senhor é o nosso tempo. E o nosso tempo na presença de Deus tem que ser algo fundamental em nossas vidas. E querendo ou não, isso é um princípio que nós temos. Buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Buscai primeiramente as coisas do Senhor, e todas as outras nos serão acrescentadas. E essa busca ela é necessária a partir do tempo em que dedicamos na presença de Deus. E nós abrimos mão do tempo nosso na presença de Deus. Quanto tempo eu abri mão de estar na presença de Deus por coisas pequenas? Quando eu lia, quando eu meditava, o Senhor foi falando isso comigo e eu fui analisando: Senhor, quanta coisa, sem perceber, sem se atentar. Parece que o inimigo de nossas almas, ele vai colocando, sem a gente perceber. E quando a gente vê, se não tomar cuidado, nós estaremos totalmente amarrados com aquilo. E acabaremos negociando os nossos princípios sem ter a noção que nós fizemos isso. Portanto, não negocie os seus princípios. Mas antes que nós possamos seguir aquilo que Paulo ele nos diz em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. É essa renovação de mente que nós precisamos. É essa mudança de mentalidade que nós precisamos, para que nós possamos alcançar cada vez mais e mais do Senhor em nossas vidas. Para que nós possamos buscar plenamente essa presença de Deus em nossas vidas. Para que nós possamos, de uma vez por todas, sair do raso. E aqui eu finalizo. Para obtermos mais do Senhor, precisamos sair do raso. É muito bom, gente. Quem gosta de praia? Eu gosto de praia. A Meire levantou as duas mãos lá. Se pudesse, levantava os pés também. Quem gosta de entrar na água, na praia? Quem gosta de colocar só o pé ali na água, ali, molhar e voltar para a areia? Guilherme? Não? Nem pôr o pé na água? Ah, então tá bom. Quem tem medo de água, gente? Quem tem medo de entrar na água, se perder ali dentro? Eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo. Tem pouco tempo isso. Fui eu para a praia, achando que sabia o que estava fazendo, achando que sabia nadar. A água estava aqui, mais ou menos aqui, um pouco abaixo da linha do peito. E eu falei, poxa, está tranquilo, eu vou me afundar um pouquinho mais. E eu fui andando, a água veio até aqui, vou um pouquinho mais para o fundo. E eu fui, a água aqui, na altura do queixo. E ali estou tranquilo, ali estou boiando, estou nadando. Daí vinha aquela onda sem quebrar, aquele pulinho na onda. Até certa vez que veio a onda sem quebrar, dei aquele pulinho e não senti o chão. E bate o pezinho, dá umas 3 braçadas, vou tentar pôr o pé no chão, não senti o chão. A Val, ela estava comigo. Ela estava a uns 5, 10 metros na minha frente. E ela estava na pontinha do pé. Sabe quando a gente pega a água retornando? Eu não percebi, estava no meio do retorno da água. Então nadava
não saía do lugar, nadava e não saía do lugar. É tão bom quando a gente, graças a Deus eu saí, por isso que eu estou aqui hoje, né? Comecei a nadar de lado assim, até sair daquilo e deu certo. Depois chegou ontem, comecei a empurrar a Val, nadava, empurrava a Val, pedindo misericórdia de Deus, e graças a Deus aqui estamos. Mas nunca mais, é uma vez só. Mas o que eu quero dizer com isso? É tão bom quando a gente está ali no rasinho, que a gente tem controle. Se eu quiser sair da água eu saio, se eu quiser molhar um pouquinho mais ali na linha do joelho eu entro, na cintura eu entro, sento, me molho todo, mas a hora que eu quiser sair eu saio. Às vezes pode parecer desesperador, mas é importante que a gente saia do raso e mergulhe profundamente nas coisas de Deus, a ponto de não termos controle daquilo que está acontecendo. Vocês não sabem o perigo que nós corremos de vivermos no raso. A melhor coisa que temos a fazer é ir cada vez mais profundo, buscar cada vez mais essa profundeza de intimidade com o Senhor. No livro de Lucas, capítulo 5, versos de 3 a 5, ali fala sobre a pesca milagrosa. Vai dizendo assim: entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, voltou-se do barco, ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu estás dizendo isso, vamos lançar as redes. Essa passagem, essa pesca milagrosa, acho que é uma das passagens que eu mais amo na palavra de Deus, porque aqui a gente consegue tirar tanta riqueza, tanto ensinamento do Senhor. E nesse trecho especificamente é interessante nós vermos que Jesus ele pega e fala para Pedro assim: vá para onde as águas são mais fundas. Jesus ainda ali na beira do mar, ensinando ali aquelas pessoas que estavam ali para ouvir a sua voz, ele podia falar: Pedro, joga a rede aqui, e os peixes poderiam surgir a partir dali. Mas ele pede: vá para onde as águas são mais fundas, porque onde as águas são mais fundas, o extraordinário de Deus acontece. Porque onde as águas são mais fundas, nós experimentamos aquilo que Paulo ele disse: a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O milagre está nas profundezas do Senhor. O mais de Deus acontece quando nós nos aprofundamos nele. Deus sabe daquilo que você precisa. Deus sabe daquilo que o seu coração precisa. Deus sabe o desejo do seu coração de buscar a Ele mais e mais e mais. Mas muitas das vezes esse mais ele vem falhando constantemente. Eu já falei muito nessa busca do mais do Senhor, mas Ele nos convida a levarmos o nosso barco para águas mais fundas, para águas mais profundas. Assim como Pedro trabalhou durante a noite toda, já estava cansado, estava voltando ali daquela pesca. O Senhor pediu para ele ir para o lugar mais fundo, ele teve que remar tudo de novo, gente.
Não era barquinho a motor, não. Era no braço. E rema. É cansativo, mas está remando. É desgastante, mas está remando. Quando nós estivermos onde o Senhor quer que nós estejamos, nós vamos experimentar esse milagre também nas nossas vidas. Às vezes precisamos que algo provoque esse querer mais de Deus. Às vezes nós precisamos que algo venha fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto. Eu me lembro da história de Isaías, no capítulo 6, que ele teve uma visão falando que ele viu o Senhor no alto e sublime trono, que as suas vestes estavam por todo o templo, em que os anjos diziam: santo, santo, santo é o Senhor. Ele já tinha ali o seu ministério, ele já era profeta, mas algo aconteceu, algo lhe deu um start para que ele queresse mais, porque ele ouviu a voz do Senhor dizendo, após ele ter visto isso: quem eu enviarei? Ele já era um dos enviados do Senhor, e ele falou: Senhor, eis-me aqui, porque eu quero mais do Senhor, eu quero mais fazer a sua vontade, eu quero mais exercer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Eu quero sair do raso, eu quero mergulhar no profundo do Senhor. E esse é o convite que eu faço nessa noite. Você quer mais de Deus? Saia do raso, mergulhe na presença do Senhor. Fique de pé.